Êxodo, no capítulo 10, a partir do versículo 28, diz assim: Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Assente-se, querida, por gentileza. Meus irmãos, nós abrimos a Bíblia diante num texto que mostra, pelo que você já percebeu, o final de uma discussão. Isso daqui é o final de uma espécie de conflito, de uma tensão. Essa aqui é a fala de um faraó dizendo a Moisés: olha, chega, saia da minha frente, e você nunca mais apareça na minha frente, porque o dia que você aparecer na minha frente, você vai morrer. Poxa, Linderson, o que aconteceu? Por que o clima ficou tão tenso entre Faraó e Moisés? Por que as coisas chegaram por que o papo terminou dessa forma? O papo terminou dessa forma porque Faraó aqui, nesse episódio, estava empreendendo pela terceira vez algo que o inimigo das nossas almas empreende para conosco, para tentar nos destruir. Existem momentos, é claro, que o diabo se coloca diante de nós de forma muito escandalosa. Ele quer nos destruir, esse é o projeto dele. Ele quer acabar com a nossa família, esse é o projeto dele. Quer destruir a nossa descendência. Em alguns momentos, ele coloca coisas muito claras diante da gente. Tentativas assim, nem um pouco discretas, de acabar conosco e com o plano de Deus para a gente. Agora, esses momentos são perigosos? São. Agora, existem momentos mais perigosos ainda, que são os momentos em que o inimigo das nossas almas, irmãos, não age de forma tão clara, e ele vai então empreender, nos destruir, tentar nos destruir, através assim de estratégias muito sutis. É interessante porque Efésios 6 fala para nós tomarmos a armadura de Deus, para que nós possamos resistir, estarmos firmes contra as ciladas do inimigo. As ciladas, as coisas sutilmente preparadas contra nós. E sabe que uma das armas mais sutis do diabo contra a gente, e talvez seja essa a que a gente mais cai, é a negociação. Essa é uma das armas mais eficazes do diabo contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a igreja do Senhor Jesus. E por 3 vezes, Faraó tentou negociar com Moisés. 3 vezes, Faraó chegou para Moisés e falou assim: Moisés, vamos fazer uma meia-culpa? Moisés, vamos fazer uma coisa assim que seja boa tanto para você quanto para mim? Moisés, a gente não precisa desse enfrentamento, nós não precisamos ser inimigos, vamos ceder um pouquinho cada um, para que no final das contas, saia todo mundo feliz. Irmãos, é impressionante como as estratégias do diabo não mudam. Queridos, se tem uma coisa que o diabo não é criativo. Vou repetir. Se tem uma coisa que o diabo não é criativo. O sujeito é repetitivo. Ele não faz nada novo. A forma como o diabo tenta agir nas nossas vidas hoje é a mesma forma como ele tentou agir na vida de Adão, na vida de toda essa turma que acabou cedendo às tentações dele. Negociar. E sabe, irmãos, que muitas das tragédias familiares que nós temos vivido são
resultado de negociação. Nós vamos abrindo mão um pouquinho de algumas coisas, e quando nós menos percebemos, aquelas coisas que nós fomos negociando, aquelas áreas da nossa vida, que por um motivo ou por outro, nós nos permitimos negociar, essas áreas já estão completamente tomadas e destruídas pelo maligno. Faraó faz 3 propostas para Moisés, e as 3 propostas que Faraó faz para o Moisés, estão diretamente relacionadas com as propostas que o diabo está nos fazendo para as nossas famílias nesses dias. Por isso eu quero olhar com você para essas 3 propostas. E quero que enquanto a gente reflete, medita na palavra de Deus, você saia daqui, enquanto eu estou falando, que a sua mente saia daqui, e você vai fazer uma revisão lá na sua casa, enquanto você ouve, enquanto a palavra de Deus te desafia, enquanto a palavra de Deus te confronta, enquanto a palavra de Deus te renova, que você vá até a sua casa, até a sua vida familiar, e decida, caso esteja negociando, decida romper com toda a proposta, todas as tentativas de negociação do maligno. E a primeira área, a primeira proposta que Faraó fez a Moisés e ao povo de Israel, está lá em Êxodo capítulo 8, por isso eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Vá comigo para Êxodo capítulo 8, nós estamos depois da 8ª praga. A 8ª praga já estava acontecendo, desculpa, a 4ª praga, a praga das moscas. E aí o Senhor Deus então manda Moisés a Faraó dizer assim: olha, deixa o meu povo ir caminho de 3 dias, para que o meu povo possa me adorar, para que o meu povo possa me adorar. E aí Faraó, capítulo 8, versículo 25, diz assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Vou explicar para você a proposta de Faraó e a recusa de Moisés. O Faraó estava dizendo assim para Moisés: Moisés, rapaz, você está no Egito, nenhum exército vai vir aqui para invadir essa terra, ninguém é doido para isso. Moisés, você vai sair com esse tanto de gente para o deserto, caminhar 3 dias, Moisés, é muito trabalho para adorar a Deus. Moisés, o negócio é adorar, adora aqui mesmo. Essa, querido, é a primeira área que o maligno vai tentar negociar conosco para conseguir destruir o projeto de Deus para a gente. Negociar o altar de adoração. E eu preciso conversar muito seriamente com você sobre isso. As propostas do maligno, essa tentativa de facilitar o relacionamento com Deus, essa coisa de dizer assim: para que sair de casa para ir à igreja? É muito mais prático acompanhar pela internet. Deus não requer mais sacrifícios, ou Deus não requer mais tudo isso. Os tempos mudaram, os tempos são outros. E aí a gente vai se abrindo para algumas propostas de negociação que afetam a nossa adoração. Como anda o altar de adoração na sua casa? Como anda, me permita usar essa expressão, a atmosfera espiritual do seu lar? Porque não é difícil percebermos lares oprimidos, gente que frequenta a igreja, casa de gente que é crente, gente que tem ministério,
mas um ambiente completamente oprimido, em que as pessoas, quando menos percebem, já estão gritando, brigando umas com as outras. Lugares repletos de intolerância, noites perturbadas, gente que não consegue dormir. E a pergunta que eu preciso fazer a você é: como está o altar da adoração na sua casa? Ou seja, o que acontece dentro do seu lar que vai refletir na atmosfera espiritual com relação à família de vocês? A sua casa é ponto de adoração? A sua casa é um centro de adoração a Deus? Não se esqueça, altares fazem parte do projeto de Deus para o povo dele. Irmãos, o que é um altar? Perceba, o altar é um lugar, no Antigo Testamento, onde as pessoas iam oferecer a Deus algo, com a intenção de agradar a Deus. Quando Noé sai da arca, queridos, quando Noé sai da arca, ele não constrói um barracão para ele morar. Quando Noé sai da arca, diz Gênesis capítulo 9, que Noé sai da arca com a sua mulher, com os seus filhos, e ele edifica um altar a Deus, e ali ele oferece sacrifícios a Deus. E Deus se agrada daqueles sacrifícios. Queridos, o altar é toda tentativa que nós temos de devotar a Deus algo, única e exclusivamente, com a intenção de honrá-lo e de agradá-lo. Então o altar do Antigo Testamento era esse lugar, onde as pessoas vinham colocar os seus sacrifícios, e colocavam fogo naqueles sacrifícios, e as pessoas ficavam olhando aqueles sacrifícios, aqueles animais sendo queimados, toda aquela fumaça subindo, e elas pensavam assim: anos, meses de trabalho e de investimento naquele animal. Porque um animal, para ser oferecido em sacrifício, era cuidado, e muito bem cuidado. E sabe quem é que cuidava dos animais para oferecer em sacrifício? Eram as famílias, gente. Ninguém ia na loja comprar cordeiro para oferecer para Deus, não. Eram as famílias que meses após meses, semanas após semanas, cuidavam com todo carinho, com todo zelo, com toda vigilância daqueles animais que seriam o quê? Oferecidos a Deus. E agora, o faraó quer o quê? Negociar, adora aqui. Abre mão de alguns princípios e fica aqui conosco. Queridos, precisamos construir altares na nossa casa. Interessante porque no tabernáculo, quando Deus constrói o tabernáculo, dá ordem para o tabernáculo ser construído, é lindo porque tem 2 altares. Um altar era o altar do sacrifício. Então as pessoas chegavam, entravam naquele altar de bronze, era um altar grande, de bronze, em que as pessoas colocavam ali os seus sacrifícios, buscando perdão de pecados. Só que no tabernáculo tinha outro altar. Outro altar. O altar de sacrifício para o perdão de pecados, Cristo já edificou. Agora tem um outro altar, que eu e você podemos edificar. Esse altar é o altar do incenso. No lugar santo, as pessoas entravam, as pessoas passavam pelo altar do sacrifício, animais sendo mortos para que o pecado fosse perdoado. E elas, dentro do lugar santo, os sacerdotes lá tinham um altar de ouro. Sabe o que acontecia nesse altar de ouro? Nesse altar de ouro, está lá em Êxodo capítulo 30, Deus deu uma receita de um incenso. Eu preciso explicar isso para você, porque isso me empolga. Deus deu a receita de um incenso. E o que era o incenso, pastor? O incenso era umas pedrinhas
que eles queimavam, colocavam para queimar em cima daquele altar. E o texto diz que Arão e os seus descendentes deveriam, de manhã e à tardinha, ir lá e colocar mais incenso para queimar. Dia e noite, sobre aquele altar pequenininho que ficava depois do altar do sacrifício, o incenso queimava. Aí você diz assim: pastor, o que isso tem a ver com a minha família? Para explicar o que isso tem a ver com a sua família, eu preciso mostrar para você, no decorrer da Bíblia Sagrada, o que o incenso vai representar. O que o incenso vai representar? Se você ler Salmo 141, 2, diz assim: seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como a oferta da tarde. Lá em Apocalipse, perceba, lá em Apocalipse, lá no final da Bíblia, João vai ter uma visão do trono de Deus. Nessa visão do trono de Deus, o texto diz assim, Apocalipse capítulo 5, ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, olha só, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós não temos tempo para isso, mas existe uma associação na Bíblia entre a queima do incenso e as orações dos santos. O pai de João Batista, Zacarias, o texto diz que Zacarias caiu o turno dele, ele foi escolhido no sorteio para entrar no lugar santo, para oferecer, para queimar incenso. Enquanto ele estava lá dentro queimando incenso, o povo estava do lado de fora, o texto diz, orando. Queridos, nós edificamos altares na nossa casa, quando nós reservamos um tempo a Deus, para queimar incenso a Ele. E o incenso, imagine você, o cheiro agradável, os aromas, o odor agradável que não saía daquele lugar santo. Por isso que as pessoas dizem que as nossas orações subam como aroma agradável ao Senhor. Querido, o altar é o lugar onde você entrega completamente algo a Deus. Deus se agrada daquele algo que você está agradando. E então Ele abre as comportas dos céus e visita você, e visita aquele lugar onde o altar foi edificado. Em Gênesis, Noé edifica um altar, e quando Noé edifica esse altar e faz o sacrifício, o que acontece? A terra onde Noé edificou o altar é olhada por Deus, e Deus disse: eu nunca mais vou destruir esse lugar com chuva, com água. O altar, essa entrega em oração, é o momento, a oportunidade que nós temos, depois de termos sido lavados no sangue do Cordeiro, depois de passarmos pelo altar do sacrifício, adentrarmos a presença de Deus e alimentarmos o altar da oração, dia após dia, com um incenso que agrada a Deus. Se Deus entrasse na sua casa, abrisse a porta da sua casa e fizesse assim, tua casa teria aroma de quê? Cheiro de quê? Será que os ladrões do tempo da família não roubaram, inclusive, o tempo destinado ao altar da oração e da adoração?
Será que os demônios não estão governando a atmosfera espiritual na tua casa? Porque simplesmente aquele ato, aquela celebração em família que chamava a presença de Deus, simplesmente não deixou de acontecer por falta de compromisso. Não deixou de acontecer porque a gente está cansado demais. Ah não, cara, agora eu mereço um tempinho aqui na frente da televisão. Eu mereço. Será? Será que não está faltando autoridade espiritual? Será que essa tentativa do maligno de negociar? E perceba, Moisés oferece ao faraó uma resposta interessantíssima. Moisés diz ao faraó: não podemos adorar aqui nessa terra. Por quê? Porque aquilo que nós vamos oferecer a Deus vai ser abominável para os egípcios. Sabe o que Moisés está dizendo? Moisés está dizendo assim: faraó, aqui no Egito, vocês têm algumas coisas que vocês consideram deuses na vida de vocês. Vocês têm algumas coisas aqui que vocês não abrem mão. Então, Moisés, o faraó, essas coisas que vocês aprenderam aqui no Egito, a considerar deuses, nós oferecemos ao nosso Deus. Essas coisas diante das quais vocês se prostram, nós entregamos para Deus. Então, ô faraó, vocês se prostram diante do dinheiro. Não, nós usamos o nosso dinheiro para a glória de Deus. Isso escandaliza o Egito. Ah, vocês se prostram diante do sexo. Não, na nossa vida é diferente. Lá em casa, a gente não é escravo do sexo. Lá em casa, o sexo é um presente que Deus nos deu para nós glorificarmos o nome dEle. Ah, vocês se prostram diante do trabalho? Não. Lá na minha casa, nós edificamos um altar com a consciência de que o trabalho não é Senhor sobre nós. Nós trabalhamos para a glória de Deus, mas não temos o trabalho como Deus sobre a nossa vida. Restaurar a consciência de altar, porque essa é uma área que o maligno, aos poucos, vai colocando diante de nós propostas. Não vai nos impedir de ir para a igreja, não vai quebrar sua perna quando você estiver saindo para ir para a igreja. Não vai. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você venha à igreja, mas seu coração fique em outro lugar. Seu coração fique em outro lugar. Talvez quando você estiver entrando lá no seu quarto de oração, vai estabelecer um altar a Deus. O maligno não vai fazer a porta ficar emperrada. Não vai fazer a porta ficar emperrada. Ele simplesmente vai fazer com que você fique falando palavras desconexas. Aleluia, aleluia, aleluia. E a cabeça, o coração, completamente distante de Deus. O diabo vai fazer você rezar. Repetir apenas. Queridos, eu oro para que em nome de Jesus o altar da adoração seja inegociável na nossa casa, para que em nome de Jesus Cristo, no meio, quem sabe, de momentos de vizinhanças tão conturbadas, no meio de vizinhanças às vezes briguentas, no meio, quem sabe, entre dois vizinhos, um em cima no apartamento que tem problemas com drogas, e o outro aqui embaixo cuja família está sendo destruída, que em nome de Jesus Cristo, a tua casa seja um lugar onde Deus olhe lá naquele prédio e reconheça um altar ali, e a presença dEle vem ali, e a ação dEle vem ali, e a glória dEle vem ali, te revestindo de coragem, e de repente no meio daquele altar de adoração, que você edificou pensando em você, você começa a interceder pelos seus vizinhos, e todo aquele ambiente de glória que é estabelecido dentro da sua casa, começa a afetar o ambiente espiritual na vida dos seus vizinhos. Entende isso? A gente precisa se preparar para essa consciência de altar. Aquilo que o mundo tem como precioso, nós temos como instrumento para entregar ao nosso Deus
e glorificar o nome dEle, de forma que Ele se agrade, modifique o ambiente espiritual onde nós estivermos, e gere o quê? Transformação. Transformação. Tem uma outra área. Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Versículo 10. É a segunda proposta de Faraó para Moisés. Moisés volta lá. Faraó, é para a gente ir. E o Faraó diz assim: vamos negociar. Replicou-lhes Faraó, Êxodo 10, 10. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Olha o Faraó. Ô Moisés, então tá bom. Vocês fazem questão de ir? Pode ir, mas as mulheres e as crianças ficam. As mulheres e as crianças ficam. Queridos, o outro aspecto que o diabo tem tentado desestruturar na nossa família, e que Faraó está reivindicando aqui de alguma forma, é a ideia de que a nossa família, o projeto de Deus para a nossa família, não fica só na nossa geração. O projeto de Deus na minha família é que eu e a Denise sejamos os pais de gerações abençoadas. Deus não olha para mim e vê somente a mim e a minha esposa. Deus olha para a gente e vê a mim e a minha esposa, vê os meus filhos, vê os filhos dos meus filhos, vê os filhos dos meus filhos. Essa palavra na Bíblia aparece muito, gerações. E sabe o que o Faraó está fazendo aqui? O Faraó está dizendo assim: Moisés, vocês vão, os homens vão, mas as mulheres e as crianças vão ficar. As novas gerações, as gerações que já estão aí, e a possibilidade das gerações futuras, deixa no Egito. Deixa no Egito. Queridos, nós precisamos repensar o quanto nós estamos abrindo precedentes para o maligno destruir as nossas gerações. Destruir as nossas gerações. O que o diabo queria aqui? O que Faraó queria? Imagina, aqueles homens vão, mulheres e crianças ficam agora completamente vulneráveis. Estava em risco aqui agora, gente, a identidade do povo de Deus. A identidade do povo de Deus. Daqui a pouco haveria um povo miscigenado naquele Egito, que não era exatamente hebreu e não era exatamente egípcio. Não sabia se pensava como hebreu ou se pensava como egípcio. Uma geração mista, uma geração sem rumo, uma geração que não sabe o que quer da vida, uma geração perdida. O que nós estamos vendo no meio da juventude, o que está acontecendo na juventude no mundo hoje, o drama da juventude. O pessoal diz assim: vamos dar oportunidade para o jovem no Brasil. O jovem no Brasil precisa de emprego, o jovem no Brasil precisa de escola, os adolescentes no Brasil precisam de esporte. Irmãos, essas coisas são até legais. Agora, sabe o que a juventude brasileira, os adolescentes do nosso país precisam? Destino. Destino. Porque a turma está vagando, rodando. Gente, por que o pessoal tem uma facilidade tão grande de experimentar as coisas? Só experimenta tudo que aparece quem não sabe o que quer da vida. Para quem não sabe aonde está indo, qualquer lugar está bom. E aí eu quero chamar você à reflexão. Até que ponto você está cedendo, negociando as suas gerações?
Querido, o propósito de Deus para a sua casa é que a sua casa seja o nascedouro de gerações abençoadas, seja o nascedouro de gerações que vão fazer a diferença. E a gente está negociando isso. Negociando. Existe uma ilusão, irmãos, uma ilusão, escutem, uma ilusão de que o que garante o futuro das nossas crianças é a educação. Não, o esforço dos pais tem que ser para trabalhar muito, para poder pagar a melhor escola, para esse cara entrar para a melhor universidade, e assim, se não conseguir entrar para a universidade pública, os pais têm que ter se matado a vida inteira para garantir, para deixar alguma coisa para o futuro dos filhos. Tentativa de negociação de Satanás, mentira do inferno. O que garante o futuro dos nossos filhos não é um diploma. O que garante o futuro dos nossos filhos é identidade. O que adianta formarmos doutores carentes? Doutores, mestres, gênios, pessoas com uma mente capaz de ter ideias brilhantes, de identificar oportunidades, de criar programas de computador, coisa louca, coisa incrível, que vai revolucionar. No entanto, anões emocionais, inseguros, mimados, tiranos, que não conseguem conviver com não, homens muito bem colocados profissionalmente, e que com o diploma que receberam, se colocarão profissionalmente, mas por não terem recebido identidade, vão passar por 2, 3, 4 casamentos. E aí o diabo vai gerando uma geração mista, porque enganou a gente, nos convenceu de que se nós colocarmos os nossos filhos na cama mais confortável, nós temos o direito de olhar para o futuro deles e dizer, eu fiz o que eu podia. Eu lembro de Davi, Absalão, meu filho, quando ele recebe a notícia da morte de Absalão, era uma mensagem que eu pensava em trazer. Davi, Absalão, meu filho, Absalão, 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 meu filho, quem me dera morrer por ti, Absalão. É assim que ele fala. Absalão não precisava que Davi morresse por ele. Absalão só precisava que Davi cuidasse da sua família. Absalão só precisava que Davi liderasse os seus filhos e dissesse para Amnon, Amnon, o que você fez com Tamar está errado. E passa 2 anos que Amnon violenta Tamar e Davi não faz nada. E o Absalão, cheio daquela mágoa, mata o Amnon. A Bíblia diz que o Davi ficou invocado da vida, bravo. E o Absalão então foge, passa 3 anos na casa do avô dele. E depois ele volta, fica 2 anos em Jerusalém. 2 anos depois que ele está lá, o Absalão, tão desesperado, manda chamar o Joabe. E o Joabe fala, eu não vou lá. Você não vai vir não? O Absalão manda pôr fogo na propriedade do Joabe e fala, você vem cá, por favor, pede o rei para me receber, nem que seja para me matar, mas diz o rei para me receber. Olha o que esse cara está pedindo. O pedido de Absalão é o pedido da geração hoje. O pedido de Absalão é um pedido assim, eu preciso de liderança. Eu preciso ser preparado para enfrentar os desafios morais. Eu preciso de disciplina. Eu preciso de governo. Eu preciso de uma surra. Eu preciso ficar de castigo. Eu preciso ser formado no meu caráter para fazer a diferença. Para fazer a diferença.
Oh, irmãos, como líder do Ministério de Ensino também eu fico em crise. Como nós temos esperança errada. Como nós nos iludimos. E transferimos para a igreja a responsabilidade de formar uma geração saudável. Escute o que eu vou dizer para você. A igreja não é a responsável por formar as próximas gerações. A igreja não é responsável por fazer com que o seu filho fique na presença de Deus. Essa responsabilidade é sua. É sua. A igreja é sua parceira. Não, meu filho frequenta escola bíblica, pastor Lediel. Seu filho pode frequentar a escola bíblica a vida inteira. Se não tiver carinho e presença paterna, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não coloque nas costas das professoras da escola dominical a obrigação de dar identidade para o seu filho, porque isso é tarefa sua. As professoras são parceiras. A igreja está servindo a família, dando suporte à família. A igreja não preenche o lugar da família, nunca. Nunca. Queridos, louvado seja Deus pela estrutura que nós temos aqui na igreja sede. Tem alguém ministrando aos nossos filhos. Só que se essa for a única ministração que os nossos filhos receberam essa semana, saiba de uma coisa: a menos que Deus intervenha, o futuro espiritual deles está comprometido. Porque é injusto nós entregarmos para os nossos professores a responsabilidade de formar a identidade dos nossos filhos. É injusto. Uma escola bíblica abençoada, um culto infantil abençoado, uma pregação contextualizada para as crianças, um ministério de adolescentes, entendeu? Nunca vai substituir o lugar das palavras, dos ensinos, da oração, do exemplo, da correção e da disciplina dos pais. Eu quero chamar você a essa responsabilidade, porque o diabo está querendo que você negocie o inegociável. Olha, queridos, vocês estão diante de um pai que tudo que pode fazer materialmente pela sua filha faz. Tudo. Agora, vocês também estão diante de um pai que não tem a menor dúvida com relação àquilo que vai fazer a verdadeira diferença no futuro da filha dele. A minha filha está sendo preparada para ser bilíngue. Eu coloquei a minha filha numa escola pensando nisso. Não, vamos pensar numa escola que desde bem pequenininha ensine outras línguas para ela, incrível. E eu vejo a minha filha falando várias línguas, uma flecha para ser lançada nas nações. Uau! Agora eu não quero a minha filha uma poliglota, se arrebentando, namorando cada hora com um porquê, porque nunca ouviu palavras de afirmação do pai. Palavras de afirmação do pai. Eu não quero isso. Eu quero uma criança, uma descendência bem treinada, mas com identidade e foco. Tem um rei em Israel, rei Ezequias. O rei Ezequias, segundo livro dos reis, capítulo 20. Segundo livro dos reis, capítulo 20, o rei Ezequias, interessante o exemplo dele. Ele recebe uma embaixada da Babilônia, um grupo de visitantes da Babilônia, e ele leva aqueles visitantes da Babilônia para a casa dele, mostra tudo, e aí pouco tempo depois o profeta Isaías vem, e Isaías vem e fala assim: então, está vendo esses caras aí que você recebeu? Essa turma toda que você, o que tem? Eles vão levar os seus descendentes embora, os seus filhos vão ser escravos,
a sua descendência vai ser dominada pelos babilônios. Sabe o que o Ezequias fez? Ezequias, você acha que o Ezequias caiu prostrado em terra, chorando, pedindo a Deus misericórdia? O Ezequias disse assim: olha, graças a Deus, boa é essa palavra. Sabe por que ele disse que a palavra do profeta era boa? Porque no tempo dele ia estar tudo tranquilo. As minhas gerações é que se virem. Eu não tenho compromisso. No meu tempo, eu estando bem, os meus filhos, netos e bisnetos, eles é que se virem com o problema no tempo deles. Irmãos, a despeito da firmeza com que essa palavra chega ao seu coração, a despeito, muitas vezes, de eu poder estar dando exemplos, que pode chegar até você de uma forma não muito confortável e não muito macia, a despeito disso, eu quero fazer um clamor a você: treine os seus filhos, treine, não aceite ser a origem de uma geração mista, não aceite ser a origem de uma geração repleta de bens, repleta de recursos, no entanto, uma geração sem destino e identidade. O que é destino e identidade, pastor? Como a gente faz isso com os nossos filhos? A gente faz isso com os nossos filhos, estando à frente deles, e naqueles momentos que for necessário, você fazer o seu filho lembrar o propósito de Deus para a família de vocês e para a vida dele. Filho, você não pode responder o seu pai desse jeito. Sabe por quê, filho? Porque Deus tem longos anos de vida para você, e a Bíblia diz, meu filho, que quem honra o pai e mãe, vive dias longos sobre a face da terra. Meu filho, você não é uma pessoa que vai morrer jovem. Meu filho, você é alguém para quem Deus tem uma vida longa e uma vida próspera. Portanto, filho, se arrependa. Papai vai te disciplinar, mamãe vai te disciplinar. Dê ao seu filho destino e identidade. Essas duas palavras, destino, é fazer ele saber aonde Deus vai levar ele. Identidade é ele saber quem ele é. Meu filho, você não pode agir dessa forma. Você não é obra do acaso, meu filho. Você é promessa de Deus. Meu filho, você é resposta de Deus para a sua geração. Eu sempre falo isso com a Ana. A Ana tem 3 anos e meio e eu falo isso: Ana, você é consolo para a sua geração. Ana, existem pessoas que estão orando, pedindo a Deus para enviar você. Você é resposta de Deus, filha. Identidade e destino. Identidade e destino. Nós não temos a responsabilidade de melhorar o mundo para os nossos filhos. Isso é uma ilusão. O nosso desafio é melhorar os nossos filhos para o mundo. Não para serem engolidos pelo mundo, mas para serem instrumentos de Deus no mundo. Instrumentos de Deus no mundo. De Deus no mundo. Escute, dê destino e identidade aos seus filhos. Lembre aos seus filhos quem eles são e o propósito de Deus para a vida deles. Agora, a gente não faz isso pelo WhatsApp, a gente não faz isso na frente da TV, a gente não faz isso correndo por aí, a gente faz isso olhando nos olhos, tocando de forma amorosa. A gente não faz isso aos berros, a gente faz isso olhando com uma voz doce e serena, inspirando confiança. 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 Eu disse para vocês que falaria sobre 3 itens.
mas eu vou falar só sobre 2. E eu gostaria de orar por vocês agora. Eu quero que vocês fiquem de pé. Deixa aí as mulheres e as crianças. Que deixa nada, Farol, você é doido. Não, deixa aí. Entregue o futuro das suas gerações para a cultura. Deixa a cultura decidir o que as suas gerações vão pensar. Não. Destino e identidade. Adora aqui mesmo. Adora aqui mesmo. Não. Eu não vou adaptar a minha adoração para suprir as exigências do Egito. Não. Não vou. Eu quero orar por você. E quero nessa oração te encorajar. Quero que o Espírito Santo te encoraje e te desafie a de repente ter um compromisso maior, abrir mão de um monte de coisas que só poluem a sua vida, abrir mão de algumas coisas, para que todos os dias o incenso seja queimado no teu lar. Eu quero te encorajar, você pai e mãe, e você que ainda não é pai e mãe, sequer, até mesmo você que sequer é casado, eu quero te encorajar, te desafiar, a tomar a consciência de que Deus, através de você, quer formar uma geração, filhos, netos, bisnetos, gente que na história vai deixando um rastro de bênção. Já pensou? Já pensou se Deus te desse a oportunidade de na eternidade, Deus abrisse assim a janela do tempo para você, 400 anos depois que você passou por essa terra, Deus permitisse a você dar uma olhada no rastro da sua descendência, Deus te mostrasse, está vendo o seu filho? Então o seu filho virou um grande homem de Deus. Está vendo os seus netos? Os seus netos estão aqui, ó. Um está fazendo a diferença nesse campo da sociedade, o outro está fazendo está vendo a sua filha? Então a sua filha não foi para a universidade, mas a sua neta ou a sua bisneta, né, não foi para a universidade, ela casou bem, e é uma mãe exemplar, que educa os filhos e cuida dos filhos, como flechas que vão ser lançadas. Olha o rastro da sua descendência. Eu não sei quanto a você, mas isso me desafia, me encoraja, me empolga. E eu gostaria de orar. Feche os seus olhos. Você está perto da sua família, perto do seu cônjuge. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nesse ambiente de reverência, a minha oração, Senhor, é para que haja reconciliação entre pais e filhos e pais. A minha oração, Senhor, é para que dentro do coração desse meu irmão e dessa minha irmã já esteja ecoando uma voz doce e serena que vai chamá-los ao altar da adoração novamente. Ó Deus, em nome de Jesus, no nosso lar, quebra todos os altares que não seja altar ao Senhor. Ó Deus, quebra todas as correntes, tudo aquilo, ó Deus, que nós sem percebermos
fomos colocando como prioritário na nossa vida, e a gente não tem mais aquele tempo, aquela condição de falar das coisas espirituais, de nos assentarmos à mesa. Senhor, às vezes a nossa mesa é um lugar em que a gente apenas conta tragédia, é lugar de fofoca. Senhor, em nome de Jesus, perdoa, quebra esses grilhões, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. Pai, e que a nossa casa possa emanar um aroma agradável, ó Deus, cheiro de incenso, cheiro de oração, cheiro de adoração, cheiro de entrega, Deus, de reverência, de forma que o Senhor se agrade. Deus, nós estamos aqui nesse momento em nome de Jesus, reivindicando a nossa descendência, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que colégios caros são bons, sim, mas não determinam o futuro dos nossos filhos. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de pagarmos cursos para eles, de os colocarmos, ó Deus, em lugares bons. Obrigado, ó Deus, pela estrutura que o Senhor tem dado à igreja, pelos professores, pelos ministros que têm investido em crianças, em adolescentes e até mesmo em jovens. Obrigado, Deus, por essa estrutura e por essas pessoas, mas nós não abrimos mão da nossa responsabilidade como pais, como chefes de família, ó Deus. Nós não abrimos mão da nossa responsabilidade de formar uma geração com identidade e com destino. Em nome de Jesus, a nossa descendência não será uma descendência viciada. Em nome de Jesus, as drogas não alcançarão a nossa descendência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a violência não vai tragar a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Em nome do Senhor Jesus, a impureza sexual, a prostituição não vai fazer parte da nossa descendência. Em nome de Jesus, nós não queremos desviados entre os nossos filhos, netos e bisnetos. Em nome de Jesus, os nossos filhos viverão casamentos abençoados. Eles não cometerão os nossos erros. Eles serão formados para a glória de Deus. Espírito Santo nos capacita a sermos formadores de geração de bênção. E em nome de Jesus, que a Tua palavra gere em nós transformação. Aleluia.